Mônica aqui, tudo bem? Vamos passar para a parte fofinha do puff? Vamos pro vídeo! Pra gente passar para essa parte fofinha da nossa base do puff, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês o vídeo anterior, caso vocês não tenham visto. Nós vamos precisar costurar! Vocês já sabem, né? Quem acompanha aqui o canal já viu lá no vídeo da capa do dinossauro. Eu vou deixar aqui pra vocês que costurar assim não é muito meu forte, né? Eu não tenho assim muita paciência, não tenho assim muita coordenação pra isso, que tem que acelerar o negócio enquanto der, né? Mas enfim, eu consegui fazer. Então, se vocês têm uma noção básica de máquina de costura, vocês vão conseguir fazer. Dá pra fazer costurando na mão? Dá! Vai dar um trabalho, vai, bem grande, vai demorar um pouco, mas dá pra fazer também. Cola quente, tá? Não façam com cola quente. Não vai durar, principalmente porque ele vai ir pra rua, não vai durar nada. Cola quente, quando tu começa a sentar, levando, senta, levando, senta, levando, senta, levando, ela vai descolar toda, então não vai funcionar. Vamos aos materiais? Pra gente fazer a nossa almofada do puff, nós vamos precisar de um tecido. Eu escolhi sarja preta. Ah, Marília, sarja é ótima pra rua? Não, mas a Marília sabe costurar com a sarja, então vai ser sarja, tá? Desculpa aí, pessoal. Então eu vou fazer tanto essa almofada quanto a do encosto, que é o próximo vídeo, em sarja. Cada base vai ser preta, tá? Posso me arrepender de ter escolhido preto? Posso, porque eu tenho cachorro, então vai aparecer pelo, vai aparecer tudo que eu ponho, vai aparecer aqui, tá? Então assim, se vocês têm cachorro, talvez escolher uma cor mais próxima do seu cachorro pode valer a pena. Mas eu quis escolher o preto, porque, né, eu gosto do preto. Nós vamos utilizar linha preta também. Cuidado, porque eu caí no bodô de começar a costurar com linha azul, porque eu não reconheci, tá? Então usem uma luz bem boa aí, pra vocês conseguirem enxergar que a linha realmente é preta. Então, linha preta, uma tesoura boa para tecido, uma agulha normal para finalizar. Depois que a gente vai encher, a gente tem que fechar ela no final com linha e agulha na mão mesmo. Nós vamos utilizar aí um cordão cru e uma agulha grossa, dessas entradas bem grossas assim, porque nós vamos fazer o puxado do meio. A minha mãe, como vocês viram lá no vídeo da capa do dinossauro, né? Ela tem uma habilidade para costura 1000 vezes melhor que a minha, e a gente aprendeu tudo isso, né? Na verdade, minha mãe aprendeu com a minha avó e eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó a costurar. Minha avó foi uma enorme costureira, uma costureira de mão cheia em Pelotas. Ela trabalhou com isso a vida inteira até a coluna não permitir mais. Eu herdei da minha avó, quando ela era viva ainda, a máquina de costura dela. Eu tenho muito amor e carinho por ela. Ela não tá aqui no meu apartamento porque ela não cabe aqui. Ela é daquelas com base de metal, que para costurar tu vai fazendo um exercício ao mesmo tempo. Acho ela lindíssima e eu tenho ela guardada com muito carinho na casa da minha mãe. E aí minha mãe comprou uma tecnológica para ela e eu herdei essa daqui da minha mãe, já que eu sou a filha que sabe costurar. Teoricamente sabe costurar, né? O que mais nós vamos precisar? Nós vamos precisar de enchimento. Eu tô usando aqui o enchimento de silicone, porque eu gosto mais fofinho. Pode ser uma espuma também, vai sair talvez até mais barato. Então pode ser uma espuma para encher, que não tem problema nenhum. Vai funcionar do mesmo jeito, só alguns acabamentos vão ser diferentes, eu explico para vocês quando a gente chegar lá. Vamos costurar? A primeira etapa que a gente tem que passar é fazer o recorte do tecido. Como ele é um puff quadrado, eu vou fazer ele 56, tamanho final, tá? 56 por 56 por 10 centímetros de altura. Ah, Marília, mas teu puff tem 55, por que tá fazendo 56? Porque na hora que a gente enche, ela dá uma afofada, né? E aí ele vai perder ali 1 centímetro de cada lado, então eu prefiro fazer 1 centímetro maior para esse momento, quando acontecer isso, a gente não perder o tamanho dela, tá? Mas não é tão simples assim, tá? Não é só cortar 56 por 56. A gente tem que considerar 1 a 2 centímetros a mais de tecido para costura. Para a costura ficar firme, pra gente não fazer a costura muito na beirada e aí na hora que a gente for sentar no puff ela vai se abrir. Então a gente precisa de um tanto de tecido para dentro para que a costura possa firmar. Então na verdade eu vou cortar o tecido 57,5 por 57,5. São dois pedaços de 57,5 por 57,5 e aí eu vou cortar 2 tiras longas de 13 centímetros de altura para a gente fazer a volta do nosso puff. Para isso eu vou usar fita métrica e uns giz de 4, tá? Porque
daí depois fica fácil ali de esfregar e tirar. Outra vantagem de trabalhar com a sarja, que é um momento para mim de muita satisfação, é que eu não preciso pegar a minha tesoura e ir cortando assim até o final. Eu posso dar um pique aqui na medida que eu determinei e puxar o tecido. Para mim é um momento muito satisfatório, porque eu jamais cortaria tão retinho assim. Aí agora a gente vai medir o outro lado. Este pedacinho eu vou deixar reservado para usos futuros. Agora a gente vem com a nossa tira grande e nós vamos cortar tiras de 13 centímetros. Agora que nós estamos com todos os nossos tecidos cortados, nós vamos passar para a costura. Mas antes, eu quero saber se vocês já se inscreveram aqui no canal e se vocês já ativaram o sininho para notificações. Ah, não te esquece de deixar um joinha nesse vídeo para dar um apoio pra gente aqui também. Comenta aqui embaixo que cor vocês acham que ficaria bonita para esse puff, que eu quero saber, hein? Vamos lá? Agora vocês estão um pouquinho mais perto de mim para eu poder ir mostrando para vocês o passo a passo com bastante atenção. A máquina vai ficar aqui do lado. Primeira coisa é colocar a linha. A dificuldade de botar a agulha no furo. Pronto, aí o primeiro passo que a gente vai fazer é pegar as duas tiras e unir elas uma na outra. Ou seja, pegar duas pontas delas e unir. Nós não vamos unir no comprimento, nós vamos unir aqui na largura. Esses dois pedacinhos nós vamos costurar um no outro. É importante ver se nessa parte aqui os dois tecidos estão bem parelhos, né? Porque se tu costurar com eles tortos assim, né? Tipo, um vai ficar mais alto que o outro, vai ficar torta a almofada. Então eles têm que ficar bem retinhos aqui para a costura sair no esquadro. Vamos lá. Eu vou ligar a máquina na tomada, não parece que não funciona. Quando a gente fala em máquina de costura, a gente tem um botão de a costura tá indo reta e tem um botãozinho que faz a costura voltar. E isso serve exatamente para as beiradas da costura, para que elas fiquem mais firmes e não se esgastem e não se abram. Então eu vou fazer isso aqui no início e no fim de todas as nossas costuras. Ok, tá? Agora o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar que a gente vai começar a costurar nos quadrados grandes, tá? A gente vai escolher uma ponta para iniciar, vamos deixar um restinho de tecido sobrando para fora e nós temos que cuidar para a gente deixar esta parte aqui, que tem esta sobra da costura, para o mesmo lado que a gente vai costurar a moça da almofada, certo? Então eu pego sempre o lado que tem a costura, que eu já perdi, aqui, o lado que tem a costura eu deixo virado para mim, e aí eu encaixo ponta com ponta aqui, deixando então sobrar um pouquinho de tecido, tá? Pra quando a gente virar a almofada a gente ter uma sobrinha. A máquina de vocês também vai fugindo? A minha eu tenho que ficar trazendo de volta, acho que ela não gosta muito de mim, desconfio. Vamos lá, eu tô chegando na quina do tecido do quadrado grande, né? E aí eu vou ir um pouquinho mais à frente. Eu vou calcular que vai sobrar esse mesmo 1 centímetro, mais pra frente aqui. Vou deixar pra baixo a agulha, a agulha tá pra dentro do tecido. Vou levantar, vou girar o quadrado. Girei, então a parte costurada tá aqui, a parte sem costura tá aqui. E aí, ó, eu vou passar para lá o tecido, passar, ajeitar aqui para eu não costurar por cima, ó. Vou puxar para cima aqui para não costurar por cima, alinhar aqui e seguir o baile. Assim nós vamos fazer por toda a volta. Ah, vocês têm que prestar atenção também caso o tecido de vocês tenha
frente e avesso, né? Alguns tecidos têm um lado mais brilhoso e o outro lado mais opaco. Esse aqui tem, mas é muito sutil. Se caso acontecer de virar, não vai aparecer, não vai ficar tão evidente. Mas se for um cetim, alguma coisa do tipo, toda vez que tu for costurar, tu tem que cuidar se tá colocando o lado brilhoso para dentro ou para fora e fazer assim por toda a peça. Bom, chegando no final aqui do primeiro quadrado, de novo eu vou ir para frente e para trás para firmar mais a costura. E vamos passar para encaixar o próximo quadrado. Só para mostrar para vocês, então, ó, a gente tem agora este quadradão, no princípio virado para fora, depois quando desvirar ele vai ficar assim, né? A gente tem este quadradão já pré-pronto. Então a gente vai ficar com esse cantinho aberto para a gente poder botar depois o enchimento para dentro da nossa almofada. Agora nós vamos começar a costurar o outro lado da mesma forma, começando por este cantinho aqui e dando toda a volta. Vamos lá! Pronto, agora temos um quadradão preto pronto, certo? Eu vou tirar este resto de tira, que eu falei que eu botei maior de propósito, né? Pra gente poder virar a almofada. E pra virar a almofada, a gente vai botar a mão aqui dentro e vai buscar aqui do outro lado e segurar com a mão, ó. Tchum, tchum. A gente segura com a mão e puxa ela pra fora. E agora, com paciência, a gente vai desvirando o tecido. Aqui já dá pra parar, se quiser. Aqui ele já vai ficar um quadradão de tecido que já dá pra encher e ele já seria aqui uma almofada. Mas, porém, todavia, contudo, eu quero que a minha almofada tenha um canto vivo. O que é o canto vivo? Deixa eu pegar ela pra mostrar pra vocês. Eu quero que a minha almofada tenha este cantinho vivo aqui, que é esse detalhezinho de costura, para deixar assim mais acentuado o quadrado, certo? Então, para isso, nós vamos passar para a próxima etapa. Se for a primeira vez que você estiver fazendo isso, eu te aconselho a passar com o ferro todos os cantinhos, ou seja, repuxar assim bem o tecido e aí passar o ferro aqui para deixar bem marcadinho o lugar onde tu vai fazer o canto vivo. Como não é a minha primeira vez, eu não vou fazer essa parte. E porque eu já me acostumei e não tenho muita paciência, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, eu não tenho muita paciência para essas etapas. Então eu vou direto para a costura. Eu vou repuxar bem, vou ir trabalhando, vou costurar com calma, não vou costurar com pressa, para que essa parte a gente precisa que seja o mais reta possível, né? Claro que a parte de dentro também, mas a gente tem uma sobra maior. E aqui ela vai ficar evidente, então a gente precisa costurar com calma e devagarinho. Eu vou fazer uma costura de mais ou menos meio centímetro. E eu vou usar a beirada do... Inclusive o nome, não é mesmo? Da sapata, não importa a dúvida. Deste pedacinho aqui, esta beiradinha que vai ser a minha guia. Então o meu tecido tem que estar sempre alinhado com este pedacinho. E a gente vai fazer isso por toda a volta da almofada. Vamos lá. Todos os cantinhos, então, já costurados e vivos, só falta os da altura, porque sim, eu vou fazer nas laterais também, para ele ficar com uma estrutura mais bonitinha. Então, basicamente, é dobrar aqui e passar a costura. Agora vamos botar essa máquina de lado e começar a encher a nossa almofada. Basicamente, é a gente tirando do saco, botando para dentro do puff. Coloco um tantão assim, eu começo a levar para os cantos, colocar o braço lá para dentro e ajeitar lá nos cantos, para começar a dar o formato do quadrado para nossa almofada. Então eu vou com a mão por cima para dar meio que o limite da altura e vou encaixando lá dentro.
falei lá no início pra vocês que ele poderia ser feito com espuma também, né? Que daí seria uma espuma já quadrada do tamanho final. Qual seria a grande diferença? A grande diferença é que costuraria as duas lateraisinhas aqui e esta parte de cima teria que ficar toda aberta para conseguir ir encaixando a espuma para dentro. Poderia até ser zíper. Por que eu não fiz com zíper essa daqui? Primeiro porque eu vou costurar o meio aqui, né? Eu vou colocar uma costura aqui no meio que vai fixar tudo, então eu teria que desfazer essa costura para conseguir tirar o zíper para lavar ela. E outro porque eu não sei costurar zíper, tá, pessoal? Trabalhamos com sinceridade, né? Então, tá cheia a minha almofada, agora eu vou pegar uma linha e uma agulha e vou fechar esta lateralzinha aqui com você. Pra gente fechar aqui ó, a parte final, nós vamos colocar pra dentro esse excesso de tecido, cada um do seu lado. E aí nós vamos ficar com essa boquinha aqui pra gente fechar. Como é que eu vou fechar ela? Eu vou pegar uma linha e uma agulha, já dei um nozinho aqui na ponta da minha linha, eu não sei dar nó discreto, então eu normalmente faço o quê? Eu boto o primeiro ponto da agulha, eu boto lá pra dentro da almofada, pra ninguém ver. Então eu faço assim, boto lá pra dentro da almofada. E como é que eu vou fazer esta costura? Eu não vou simplesmente só fazer um zigue-zague de cima a baixo. Por quê? Porque ele vai ficar frágil, tá? Eu vou fazer a seguinte costura. Eu vou fazer o primeiro ponto lá em cima. E aí eu vou voltar mais ou menos da metade do ponto para baixo. E assim eu vou fazer todo o comprimento. Vamos lá. Vou repetir aqui para vocês entenderem bem, tá? Então eu vou fazer o primeiro ponto para cima. Aqui tá a entrada do meu ponto. Eu vou voltar mais ou menos meio centímetro para baixo de volta. Vou dar uma ré e fazer de novo. E assim eu vou todo o caminho. Assim a minha costura fica muito mais firme e ela não vai esgaçar tão fácil. E agora aqui no final, no último ponto, eu vou fazer 2 vezes esse processo. Eu já passei a linha, a agulha aqui e agora eu vou deixar esse elo aqui e vou passar a minha agulha por dentro do elo e aí puxar e esse vai ser o nó do acabamento. Vou fazer mais 2 vezes. Puxo, encaixei a linha, fecho o elo, encaixo a agulha, puxo o nó. Mais uma, encaixei a agulha, puxa, fecho o elo, encaixa por dentro e puxo o nó e já pode arrebentar no final, não tem problema, não precisa ser cortado com tesoura. Agora nós vamos ao último detalhe do nosso puff, chegamos lá, que é colocar o point aqui no meio, né, o nosso capitonezinho único. Para isso nós vamos pegar ali um cordão de algodão, no caso eu escolhi um begezinho, né, para combinar com a minha almofada, porque eu tenho encosto que vai ser bege, vocês vão conhecer no vídeo que vem. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse capitoneiro bem. Primeiro ponto é que eu vou pegar um pedaço bem longo, exagerado, de corda, tá? Eu não vou usar tudo isso de forma alguma, mas eu vou pegar um pedaço bem longo de corda e eu vou utilizar esta agulha aqui, que ela tem este buraco enorme também, para poder encaixar aqui a minha corda, tá? Aí eu vou encontrar o meio da minha almofada e eu vou dar uma espetada nela e aparecer lá do outro lado. E aí eu vou puxar, deixa o restinho lá do outro lado. Aí aqui do lado de cá eu vou dar cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros de largura para poder encaixar de novo a minha agulha. Por quê? Porque o tecido vai dar mais esgaçado na hora que a gente puxar. Quanto mais tecido a gente tiver aqui no meio, maior a garantia de que a gente não vai arrebentar, que daí não adianta nada, né? Aí nós vamos passar de novo pro lado de lá, e aí agora é trabalhar aqui na procura, né? Vamos encaixar do lado de cá. E agora, basicamente, nós vamos apertar o meio e dar um nó. No caso, 3 nós. Agora eu vou cortar mais ou menos o tamanho que eu quero que fique o detalhezinho do meio. E nós vamos fazer isso de novo para ficar também o fiozinho do outro lado. Agora, em vez de fazer nesse sentido aqui, nós vamos fazer no outro sentido, como se fosse um X. Ó. Nós vamos desenhar um X aqui. Então, eu vou começar a fazer um furo aqui. Cato lá do outro lado. Vou dando umas
furadinhas, umas agulhadas, né, no tecido, pra eu conseguir saber que eu tô no lugar certo. E aí, eu retorno. Ó, eu vou dando uma até eu achar o lugar que eu considero correto. E de novo, vou dar uma apertada em 3 vezes. E corto do tamanho final que eu quero. Eu ainda vou dar uma desfiadinha aqui, tá? Porque eu quero que não fique só essas duas linhas aqui só de corda, né? Eu quero que fique tipo um frufruzinho. E estão prontas as minhas almofadas. Vamos ver como é que elas ficaram no lugar aí? Se vocês gostaram das minhas almofadas de puff, acharam fáceis e eu achei particularmente muito lindas, eu amei elas, estou apaixonada. Talvez eu transforme a casa inteira em almofadas de puff, talvez sim, talvez não, vamos ver. Se vocês gostaram das minhas almofadas, então por favor deixem um joinha no vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para acompanhar o próximo vídeo, que vai ser a almofada do encosto, que vocês viram aí já um spoiler, né? Que nós vamos fazer com pintura à mão. Ativa as notificações então para não perder nada. Nos segue lá no Instagram, que eu vou postar a minha sacada quando ela estiver toda pronta. Eu vou postar antes lá no Instagram. Quem me segue por lá sempre vê as coisas um pouco antes e recebe umas notícias que eu não dou por aqui. Então eu vejo vocês na próxima. Um beijo e fui!